Olá, você que nos ouve ou nos vê por aqui. Eu sou Adriele Marquezine, jornalista com quase 20 anos de experiência em TI e saúde e cofundadora da Essence, que é uma agência especializada na produção de conteúdo B2B. Eu vou ser a responsável por guiar você por estes bastidores da saúde, que é um projeto idealizado pela MV, líder no desenvolvimento de tecnologia para a saúde. Como este é o primeiro episódio, que vai abrir a temporada aí de um bate-papo riquíssimo que a gente preparou para você, eu quero dar uma explicação bem rapidinha sobre o videocast. E sim, a gente está falando de um videocast, porque você pode nos escutar em uma das suas plataformas favoritas de áudio, mas também você pode assistir a gente no YouTube, lá na página da MV. O nosso objetivo por aqui é falar sobre saúde, obviamente, tendências, tecnologia, só que de uma forma diferente. Falar daquilo que ninguém fala, sabe? Quais os temas que causam aquele burburinho nos bastidores? O que todo mundo está evitando falar abertamente por aí? Pois é, são justamente essas provocações que a gente quer trazer para dentro dos nossos episódios. E a ideia, ela nasceu porque a MV está comprometida com a transformação digital na saúde e sabe que nenhuma mudança ocorre sem conhecimento de qualidade como base. E aí, vale dizer que essa série é só mais um dos tantos conteúdos que a MV está produzindo e que você pode acessar, ou no site, ou no blog, ou nas mídias sociais da empresa. Tá bom? Então agora eu vou apresentar quem me acompanha aqui nessa mesa. E, gente, os currículos são longos, então eu vou ter que ler. Eu vou começar com a Márcia Mesquita Serva Reis. A Márcia é presidente da Associação Beneficente do Hospital Universitário e superintendente do Hospital Unimar. E ela tem 24 anos, né? Não, 24 anos de experiência. Na área. Eu tô quase topando esses seus 24 anos 24, aí. Essa pele tá fantástica, Márcia. 24 anos de experiência na área. Nessa trajetória, gente, a Márcia foi responsável pela transformação do Hospital Unimar em uma instituição filantrópica e de ensino que foi reconhecida pelo Ministério da Saúde e Educação. Ela também é defensora do SUS e participa de movimentos com participação de comunidades para mudanças efetivas na saúde pública, como é o caso do COMUS, o Conselho Municipal de Saúde, da qual a Márcia é membro efetiva. Além de outras ações voltadas à saúde, educação, extensão, aí a Márcia tem uma vasta experiência e vai contar muita coisa pra gente. Márcia, seja bem-vinda aqui ao Bastidores da Saúde. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar nessa mesa aqui falando um pouquinho do que eu faço todo dia. Muito bom, vamos lá aqui, vamos seguir a roda. Eu tenho também comigo o Fernando Teles Arruda, que é especialista em clínica médica e cardiologia. Ele é mestre em gestão clínica pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, e atualmente é doutorando no Departamento de Saúde baseado em evidências da Escola Paulista de Medicina Unifesp. Fernando, muito obrigada por estar aqui com a gente. Sempre é uma alegria participar, você que nos acompanha, espero que seja uma belíssima discussão. Nossa, tem pano para manga aqui com esse tanto de gente. Aqui na fila de ordem alfabética, a gente tem outro Fernando, esse aqui o Torelli, também que é um nome bastante conhecido no setor da saúde. Ele hoje ocupa a cadeira de CEO, superintendente corporativo do HCOR São Paulo e também tem um lugarzinho no Conselho de Administração da ANAP, que é a Associação Nacional de Hospitais Privados. O Torelli administra hospitais desde 1988, ano que Márcia nem tinha nascido, né? Os seus 24 anos. Muito menos eu, que tenho o quê? 20? E ele é idealizador da Agência Executiva em Saúde e presidente da Associação Voluntários da Saúde, que é uma organização composta por profissionais da saúde que dedicam parte do seu tempo em apoiar voluntariamente a qualificação de gestão em saúde no país. Torelli, seja muito bem-vindo. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Tenho certeza que vai ser bem bacana. Vai sim. E aqui, ao centro de nossa tela, que está acompanhando todas as apresentações à distância, mas vai contribuir super com a gente aqui, temos também o Leandro Modolo. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Unesp e atualmente doutorando junto à Faculdade de Ciências Médicas FCM da Unicamp na área de saúde coletiva.
O Modolo é especializado em pesquisa sobre atuais transformações tecnológicas na saúde com foco em inteligência artificial, Big Data e saúde móvel. E também ele é membro cofundador da estratégia latino-americana de inteligência artificial, que tem a sigla ELA-IA. Muito bem-vindo, Modolo. Muito obrigado pelo convite. E a contar o time da mesa, eu tenho mais a aprender do que contribuir. Todos nós vamos aprender aqui. Gente, estou exausta com todos esses currículos. Meu Deus. Deixa eu explicar aqui para vocês como é que vai funcionar. Vocês viram que a gente tem um elenco de peso aqui. Então, esse primeiro episódio que a gente tem aqui hoje, que está compartilhando com vocês, é a nossa reunião de pauta. É o episódio que vai nortear os temas dos próximos capítulos aqui da nossa podsérie, videosérie, enfim. Como a gente tem muito assunto para tratar e muita gente boa para falar, a gente vai dividir esse episódio em 2 partes. Então, você que está acompanhando a gente tem que saber que a gente vai ter essa primeira parte, onde a gente vai falar de tecnologia e inovação, e depois, na segunda parte, a gente vai falar sobre comportamento do paciente e envelhecimento populacional. O papo promete, então vamos para a vinheta e vamos começar. Bom, eu já dei uma pequena dica na apresentação do programa e o assunto não podia deixar de ser, né? Tecnologia, é saúde, é inovação. E hoje, o que temos de mais avançado em conceitos tecnológicos e que fazem parte de tudo o que é palestra, apresentação, eventos e por aí vai, incluem tecnologias como inteligência artificial, que hoje é a queridinha, né, dos últimos tempos, vai resolver tudo. Mas a gente também tem todas as variações dela, né? Machine Learning, Deep Learning, IA generativa e outros conceitos. A gente tem realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, enfim, por aí vai. A minha pergunta, para começar essa provocação aqui com vocês 4, é que, legal, tudo isso parece muito promissor, né? Vamos revolucionar a saúde, vai dar tudo certo. Mas o último TIC Saúde mostra que, dentre as organizações de saúde brasileiras, só 30% tinham, entre instituições públicas e privadas, tá? Tinham um departamento de TI, né? Quem vai controlar tudo isso? Então, qual que é a realidade dessa prática? Qual que é a realidade dessa teoria maravilhosa? A gente consegue colocar em prática hoje? Quem quer começar? Eu posso começar com um ponto que eu considero muito importante, né? Nós temos que decidir de quem nós estamos falando, né? O Brasil tem mais de 6.500 hospitais, mais de 2.500 são hospitais privados, e desses hospitais, 7% possuem algum nível de acreditação hospitalar, ou seja, se submetem a uma auditoria externa de qualidade e segurança, né? Boa parte desses hospitais são hospitais em cidades pequenas, com 50 ou menos leitos, que eles não conseguem conversar sobre esses temas, né? Mas foram esses hospitais que, durante a pandemia de Covid, foram que sustentaram a população no atendimento de doenças tempo-sensíveis, né? Então, eu acredito que o departamento de TI, normalmente você vai ter hospitais de médio e grande porte com condições de ter um departamento de TI e ter a condição de entrar nessa pauta com a importância que a pauta tem. O nosso desafio, e na minha apresentação você colocou, eu sou presidente da Associação Voluntários da Saúde, são 800 profissionais da saúde que dedicam horas e fazem consultoria gratuita para hospitais do Sistema Único de Saúde. O desafio aqui é democratizar conceitos, democratizar competências, para que a gente possa apoiar essas instituições que são muito importantes no cuidado às suas populações, para que elas possam ter o conhecimento que elas nunca teriam, porque elas não têm o poder econômico de buscar esse conhecimento. Então eu começo com a provocação que nós precisamos democratizar o conhecimento em gestão, conhecimento em tecnologia da informação, conhecimento em inteligência artificial, para que todos os hospitais no Brasil, que hoje um hospital que tem algum sistema, alguma tecnologia, já tenha inteligência artificial, talvez o hospital não saiba nem que tenha, né? Mas ela já está embarcada em vários dispositivos e aplicativos. Então nós temos, e esse eu acho um trabalho bem bacana, desse
dessa atividade que vocês estão fazendo da MV, para que a gente possa levar conhecimento e talvez deixar mais claro para as pessoas o quanto elas podem ter ajuda, apoio, né, sem necessariamente ter um departamento de TI, mas tendo o suporte, o apoio, a mentoria de instituições que estão preparadas e que estão à disposição para ajudar as demais instituições no Brasil. Muito bom. Alguém levantou a mãozinha. Eu aproveito a fala do Dr. Torelli, porque sou aluna do Grupo de Voluntários da Saúde e realmente é um projeto incrível. Só não precisa chamar de doutor. Já viramos colegas, você está vendo como é bom essa rede de relacionamento. Nos bastidores não tem formalidade. Que realmente muda tudo. E eu acho que, assim, fica a dica aí, essa estratégia do Voluntários da Saúde faz todo sentido para a gente pensar alguma coisa na área de tecnologia e que a MV tem bagagem suficiente para liderar isso, entendeu? Puxando um pouco assim, a nossa realidade, pegando o gancho, inclusive na fala do Dr. Eli, ela é diferente, porque nós somos prestigiados, né? Na verdade, privilegiados por estarmos dentro de um centro de formação, né? Nosso principal parceiro é uma universidade que tem um centro de tecnologia, então, na verdade, a gente tem profissionais de tecnologia saindo o tempo inteiro, olhando, né? Conectando com a saúde. Isso faz toda a diferença, gente. E aí, realmente me deixa agoniada, eu que sou uma defensora do SUS, de ver essas coisas tão díspares, né? E assim, e aí vem a tecnologia. Hoje, nos filantrópicos, a tecnologia, ela pesa muito, porque a gente não tem ninguém para pagar essa conta. Ela está né? Ela tá dentro. E aí é muito difícil, né? Então, assim, a gente tem esses desafios, né? A gente não consegue fazer uma prestação de conta com emenda de investimento em tecnologia. Isso é feio, isso soa feio. Soa feio. Mas nós estamos falando aí que nós vamos tratar bem o paciente a hora que a IA fazer sentido, a hora que isso estiver dentro dos nossos hospitais de fato. Então, será que soa feio mesmo? Será que alguém vai discutir isso? Isso, de fato, vai vir para a mesa? Então, assim, eu acho que isso daí me deixa bem agoniada e eu acho que faz todo sentido a gente olhar para isso. Muito bom, Márcia. A impressão que eu tenho é que a gente sai de uma fase onde o importante era ter por ter. Você ter equipamentos ou ter um parque tecnológico onde ele não precisaria ter sentido operacional. Então, o que você vivencia era instituições que têm recursos parciais, mas que utiliza de uma forma extremamente limitada. Então, você tem um sistema para um local, um sistema para outro, um sistema para outro, um mínimo parque tecnológico, eles não se conversam. Aí você tem desperdício de pessoas, de tempo, de processo. E quando você precisa demonstrar isso, isso não se integra. Sim. Partindo para essa análise da fase que vem, dessa fase acelerada, a grande pergunta e o grande questionamento que eu deixo é a capacidade de analisar o que você tem, como você utiliza o que você tem e como você pode otimizar o que você tem. Para partir daí, você começar a questionar do que você precisa. Né? Essa primeira análise operacional ela é extremamente importante. Pessoas para isso. E aí que a gente entra nesse departamento de TI. Né? É muito ruim a gente perceber que nós temos locais com extremo potencial, até com recursos razoáveis, mas que não se conversam, que não se integram e que não fazem sentido na operação da instituição em si. Então, a provocação ela vai nesse sentido, né? Nos reconhecer o que temos, o que fazemos, o quanto fazemos com o que temos e o que precisamos aqui para frente, para o que está a vir, que é o que tu acabou destacando, e é verdade. Os parceiros falam disso e é verdade. A gente precisa se preparar porque é inevitável. Já está acontecendo, né? Exatamente. Modolo, diga pra gente, você tem algo a contribuir sobre isso? Tenho sim. Eu faria uma provocação inicial no tocante à centralidade da sua pergunta. Certo. A realidade, no que diz respeito ao uso das tecnologias, será que a gente deve se perguntar, como um dado, os hospitais? O centro da pergunta deve ser os hospitais? Eu faço essa pergunta por dois motivos. Eu refaço essa pergunta por dois motivos, né? A primeira eu sou um sanitarista, né?
Então, historicamente, o sanitarismo brasileiro já sinalizou e defende, né, que um sistema de saúde centrado, hospitalocêntrico, centrado nos hospitais, ele não é tão efetivo quanto outros sistemas de saúde que não têm nos seus hospitais a sua centralidade. Então, essa é a primeira pergunta. Então, a realidade do digital nossa não pode ser reduzida ao digital dentro dos hospitais. Perfeito. O segundo motivo, um dos últimos documentos da OMS, voltada para a inteligência artificial, ela fala que uma das tendências no cuidado da saúde é o deslocamento ou a transição de diversas práticas dos espaços clínicos de hospitais, né, para o domicílio. Então, mais uma vez, a gente se perguntar sobre a realidade do digital, por exemplo, da tecnológica, vamos dizer assim, né, da infraestrutura tecnológica de conectividade no Brasil, ele não pode ser centrado nos hospitais. Isso nos coloca inúmeras outras questões de acesso, de conectividade, de banda, de soberania sobre essas infraestruturas, né, etc. É isso que eu traria de provocação inicial. Tá, então diante de tudo isso que a gente falou, o que vocês diriam que é a prioridade, tirando o foco do hospital, né, olhando para o sistema como um todo, o que é prioridade em termos de inovação e tecnologia para a saúde, se é que a gente consegue fazer isso, né, um sistema tão complexo e com níveis de maturidade, né, como vocês trouxeram, Torelli trouxe, Márcia trouxe, enfim. Primeiro, vamos redefinir aí o que é um hospital. Né? Muitos hospitais, eles fazem gestão de equipamentos de atenção primária. Muitos hospitais têm organizações sociais, ou seja, você não é mais aquele conceito de eu vou ao hospital. Né? Os hospitais, cada vez mais, eles estão indo às pessoas, estão se adaptando, porque né? o hospital tem estrutura, tem recursos muitas vezes melhores do que outras estruturas. Né? Eu sou de uma cidade de Porto Alegre, que várias unidades de atenção primária são geridas pelos hospitais, mas não no modelo hospital. Né? O paciente entrando pela atenção primária, o paciente podendo ter todo o cuidado centrado, mas todo ele integrado. Se você chegar em Cascais, em Portugal, você tem todo o modelo europeu de saúde baseado na atenção primária, baseado no cuidado na atenção primária. Quando você chega num hospital, o seu médico de atenção primária vai receber um SMS, porque lá eles não usam o WhatsApp, dizendo que você chegou no hospital. E o médico que cuida de você na atenção primária vai acompanhar você no hospital também. Então o sistema é totalmente integrado, né? E principalmente a atenção primária, que conhece você, vai acompanhar você quando você está fazendo uma cirurgia ou um procedimento mais grave, mais sério, com maior complexidade no hospital. No Brasil, nós temos programas de atenção primária que são excelentes. Só que eles não conversam com o hospital. Lá no hospital você é uma cirurgia, você é uma consulta e não necessariamente você tem o acompanhamento. Eu brinco que no Brasil você tem atenção primária, depois você vai para a fila. Aí você fica na fila esperando para ter acesso ao procedimento. Quando você chega no hospital, você é uma cirurgia. Então a inovação... E isso gera muito desperdício, isto gera que pacientes acabam chegando tardiamente num hospital, isso prejudica o cuidado do paciente. O ponto importante da inovação é que a gente possa ter todo um prontuário, que o prontuário seja meu, seja seu, e que a gente consiga integrar todas as informações num único prontuário, que permita que você possa chegar num agente de saúde público ou privado e abrir as suas informações. Por exemplo, como a gente tem a vacina da Covid, todo mundo tem no seu aplicativo as suas vacinas, nós deveríamos ter muito mais para que efetivamente a gente possa cuidar da saúde, né? E não ficar só gerenciando a doença, que é o que o nosso sistema acaba fazendo. Então, a inovação, no meu ponto de vista, está na conectividade, na interoperabilidade e na certeza que para cuidar da saúde a gente precisa de informações e dados. Perfeito. Né? Perfeito. Vou esperar todo mundo da mesa responder, que eu vou guardar uma perguntinha para isso. A gente vai seguir a mesma rodinha, Márcia? Eu já tô pronta aqui, já. Já até puxou o ar. Vai lá, Márcia. Na verdade, de novo, é que eu pego carona do Torelli, né? Com essa bagagem toda, na verdade, concordo. E acho que de fato, a questão tanto faz se é
o caminho, né? Se é da atenção básica para o hospital ou do hospital para a atenção básica. O importante é o que estamos focando, né? Então, estamos focando, de fato, no cuidado centrado no paciente. É isso que eu acredito, todos nós, acho que está aqui, acreditamos nisso. Então, a hora que é o cuidado centrado no paciente, por exemplo, no nosso caso, a gente é o exemplo prático do que o Torelli falou. É que tanta experiência fica difícil, viu, doutor? Me conter. Tenta. E aí, o que acontece? Nós fazemos hoje a gestão da urgência e emergência do município, das 2 UPAs da cidade. Nós fazemos a gestão da atenção básica. E aí, por que nós fomos até isso? Porque nós éramos só o hospital. E o paciente chegava, e do jeito que ele chegava daquele jeito. Né? Sem exames, eu tinha que repetir exames. Num teto que já não cabia o exame que era, né, que deveria ser feito a mais, eu tinha que fazer o que já tinha sido feito na rede, porque o paciente não lembrava se tinha feito, se não tinha. E aí, então, como eu vou resolver? Eu vou ficar brigando com o sistema, brigando com a atenção básica, porque ela não faz a parte dela, brigando com a UPA, e né, não vou receber o paciente, porque vocês não me mandaram do jeito que eu preciso que ele chegue aqui. Não é assim que funciona, a vida real não é assim. E aí, o que nós fizemos? Como somos um hospital filantrópico, somos um hospital de ensino. Então, se a gente, de fato, quer fazer a medicina centrada no paciente, a gente vai até ele. A gente vai onde é a porta de entrada dele. E foi isso que a gente fez. Então, nós fomos, né, participamos dos chamamentos públicos, que até então, será que era a nossa missão? Porque a nossa missão está centrada no paciente. E aí, a gente foi lá e, assim... Temos problemas, um monte, viu, Torelli? Um monte, viu, Fernando? Mas, na verdade, assim, muito menos do que há 10 anos atrás, quando a gente começou, tá? Estamos com o hospital lotado? Estamos, mas estamos brigando para tentar cada vez mais ter no hospital quem, de fato, precisa estar lá. E não aquele paciente que chegou lá pelos desvios da atenção básica, entendeu? Porque, realmente... Trabalhar na atenção básica não é fácil, a gente não conversa com a gente mesmo, como nos hospitais, né? A gente conversa com todo mundo, né? E principalmente com a comunidade, né? A gente precisa fazer a comunidade querer se cuidar também, porque a comunidade gosta, a gente tem que ser realista, né? A gente é um país pobre, né? Que as pessoas têm uma cultura, né? As pessoas gostam de ir no médico, as pessoas gostam de procurar serviço de saúde, se sentirem cuidadas, entendeu? Isso acalma o coração. Né? Então, assim, esse eu acho que é o grande desafio. E, assim, só para fechar aqui, porque senão eu vou ficar falando, a questão do prontuário único, para mim, ele é a alma do negócio. Entendeu? A hora que, de fato, a gente tiver, e não tá difícil, Torelli falou muito bem, a gente conseguiu fazer isso durante o Covid com a vacinação, porque que a gente não consegue pôr tudo dentro do prontuário. Só que, assim, precisa a gente chegar num consenso, todos, né? Inclusive... nossos representantes, que é o poder público, é crucial de que isso é fundamental, que a gente precisa ter um norte, vamos fazer isso. E aí depois a gente vai ver os desafios que a gente vai enfrentar. Certo. Eu concordo plenamente. E, pasme, é um assunto que há décadas a gente já discute. Prontuário único. Interoperabilidade, né? E é interessante pensar que a gente tem países, modelos, né? Torelli citou Portugal, a Espanha também tem um modelo muito interessante. E já está aplicado, isso é economia de recursos, de exames. Mas isso levanta um outro problema, eu já vou deixar a pulga atrás da orelha, né? Eu tinha um professor que ele falava assim, eu sou da época da transição do prontuário físico para o digital. E ele dizia assim, se a pessoa não preenche o físico, ela não vai preencher o digital. Nós precisamos de informação, mas precisamos de informação com qualidade. Porque ao ter um prontuário único, na verdade a gente está falando de um acúmulo de dados do Big Data. E a minha capacidade de análise preditiva depende da qualidade desse dado. Exato. E aí nós esbarraremos das qualidades que são colocadas. Tudo esbarra em gente. No momento a gente vai ter que discutir, olha, amigão, tem que preencher isso aqui com qualidade. Não é na correria, não é apertar botão, não é fazer X. Por quê? Porque o que eu vou fazer lá na frente depende disso. Sim. E aí, avançando, quando eu for discutir de fato a capacidade de análise de uma inteligência artificial a partir de dados, eu preciso de qualidade de dados, senão eu não consigo ter a predição que eu espero dela. Ao te dizer, eu preciso afirmar e cravar o seu risco de desenvolver uma determinada doença, eu preciso de qualidade de dados. Eu não posso ter X. Total. Modolo, você aí, o que você achou
do resultado da sua provocação aqui? Eu acho que uma das coisas que norteiam esse debate todo é a gente tentar, e certamente pode haver divergência entre nós, a compreensão do que é saúde, né? E a compreensão do que são as práticas de cuidado e atenção à saúde, né? Enquanto sanitarista, eu vejo a saúde não só no momento em que alguém procura um serviço, seja ele de atenção primária ou seja de alta complexidade. Eu vejo a saúde no trabalho da pessoa, onde ela vive, como ela se alimenta, o lazer que ela tem, quanto tempo ela perde no trânsito, se deslocando de um trabalho para o outro. Para mim, a saúde ela precisa atravessar, ela é transversal a tudo isso. Então, as inovações tecnológicas, incluso agora as novas tecnologias digitais, elas, na saúde também, elas precisam ser pensadas à luz da saúde nesse sentido ampliado, né? Então, como que essas tecnologias contemporâneas, elas podem facilitar, qualificar, melhorar a vida das pessoas, de um modo geral? Porque se a gente ficar preso só ao momento da busca do serviço, né, da assistência, a gente vai manter desigualdades brutais que atravessam o nosso país há séculos, né? Então, as tecnologias elas vão vir para reforçar desigualdades. Exato. Elas não vão vir para melhorar a vida da maioria das pessoas, né, e do bem comum. Então, acho que o desafio vai mais por aí, né? Porque senão a gente fica num plano só de curar aqueles que adoecem e não resolver as causas dos adoecimentos. Perfeito, perfeito. A saúde é um assunto muito mais amplo, né? Qualidade de vida, enfim, é a base, né, de tudo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu não vou deixar o Torelli responder primeiro. Tá A gente bom. vai mudar aqui esse joguinho para trazer uma outra configuração para essa mesa. Torelli, você comentou, né? Você trouxe da importância do prontuário chegar no usuário, né? Da interoperabilidade, que também são assuntos antigos e são antigos porque eles são necessários. A gente sabe que é um caminho e a gente ainda não conseguiu percorrer esse caminho, né? A gente ainda fala sobre ele, mas não entrou nele. Então, eu queria que vocês me falassem dos bastidores. O quanto que os agentes de saúde, daí tanto faz qual segmento a gente está falando, eles estão acreditando que isso é possível e estão trabalhando para isso. Não precisa citar nomes, tá, gente? É só sensação de mercado, os burburinhos. Vamos começar por quem? Eu começo. Tá bom, Marta, vai lá. Tá. Eu sou uma pessoa super otimista, quem me conhece sabe. Porém... E dá para perceber, tá? Tá bom. Porém, realmente, isso é uma questão nevrálgica, tá? Na verdade, assim, eu, né, lido diretamente com os entes, né, públicos e, na verdade, as pessoas não acreditam, né? Não acreditam que isso é possível, entendeu? E aí, assim, isso deixa a gente desanimado, né? Porque é um movimento que precisa ser coletivo, né? E precisa ter vontade de acontecer. Não é difícil, mas precisa ter vontade. Assim, você me deu espaço para falar um pouquinho do bastidor. A gente tem uma realidade local lá extremamente diferenciada. Por a gente estar na atenção, participando da atenção básica e participando da urgência e emergência, a minha UPA e o meu PA tem MV. E eu... não posso falar nomes, né? Tem que me conter aqui. E eu já fui chamada por entes públicos no sentido assim, você não vai trabalhar com MV na minha unidade, né? Porque lá eu giro enquanto OS. Você vai trabalhar com o ESUS. Aí tá bom, cadê o ESUS? Porque o ESUS que existe hoje, ele é para atenção básica. Ele não tem ferramenta para urgência e emergência. Não, mas você vai trabalhar. Eu falei, não, eu não vou trabalhar com uma coisa que eu não tenho ferramenta. Eu não consigo. E aí, vocês não estão entendendo
A MV sabe que eu dei a maior dor de cabeça para eles. Eu liguei para eles e falei assim, se vira, faz esse negócio, conversar com o ESUS. Márcia, você tá louca? ESUS é da atenção básica, não tem nada a ver. Eu falei, não sei, o meu gestor tá falando, você conversa com ele, eu não, entendeu? Então, assim, você fica numa conversa de louca, você, enquanto gestora, você tem que entregar, mas ao mesmo tempo você precisa prestar conta para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, aí você precisa ter todos os relatórios, né? Você precisa cumprir a segurança do paciente, que o que deu na hora certa, não. Entendeu? Então, assim, e aí, isso acontece o tempo inteiro, gente. Então, assim, é muito maluco. Eu entendi o que o Fernando falou, por isso que, assim, eu sou muito prática, né? Vamos viver um problema de cada vez. Primeiro, vamos definir que o paciente precisa ter todas as informações dele num lugar só. Beleza. Como essas informações vão chegar, o que vai estar lá, ok, vamos ver. Chegou. Aí, a hora que a gente tiver isso lá, a gente vai ver que tem xizinho, a gente vai ver um monte de coisa errada. Aí a gente olha esse problema. Aí, entendeu? Eu acho assim, meu sonho é isso, viver um problema de cada vez. Porque a hora que eu vou levar pro meu gestor, ele mistura tudo para não resolver nada. Entendeu? Entendi. Perfeita. Perfeita. Eu trabalho com educação médica há 12 anos. Né? Já fui coordenador de curso, implantação. E é uma questão cultural. A gente precisa formar o profissional para que ele saiba que aquilo não é um processo burocrático. Aquilo é um processo estruturante. Que a cadeia de cuidado, como foi bem posicionado, o ato de cuidar, ele não é simplesmente o ato de atender, de estar no momento da consulta, mas é toda uma cadeia de você prevenir, de você informar, de você preencher uma série de elementos que outras pessoas vão fazer uso. Na vida real, que a gente percebe pessoas que veem isso como um ato burocrático e desnecessário. E para quem gerencia, isso é um ponto crítico. Falta a visão do todo, né? Sim. Exatamente. Isso é um ponto crítico. Trabalhar com pessoas que têm dificuldade de entender que não é um processo burocrático, agendar não é um processo burocrático, preencher, assinar não é um processo burocrático. Né? A gente vê glosas, a gente vê um monte de elementos da gestão de rotina que não acontecem por pontos simples que poderiam ser facilmente resolvidos se a gente tivesse uma cultura do todo. E isso inclui a questão dos prontuários. E aí, Modolo, essa questão da visão do todo, você com essa visão que você sempre traz, né? Eu como sanitarista, né, que tem esse olhar mais abrangente, o que você diria, assim, o que você vê, né, ainda nessa pergunta, né, da falta de, como a Márcia colocou, as pessoas não acreditam que é possível. O que você vê que são os principais entraves aí para a gente chegar nesse futuro desejável? Bom, vontade política é uma das questões que eu acho que é importante, né? Recentemente eu estava lendo uma pesquisa que demonstra o gasto per capita, né, em termos de investimento em saúde na população, né? Os Estados Unidos, por exemplo, é um dos que mais gasta, né? E entre os países membros da OCDE, por exemplo, é um dos menores expectativas de vida. Então, primeira coisa é vontade política para alterar o locus do investimento, né? Aonde o poder público, aonde a sociedade produzindo a riqueza social vai alocar os seus recursos, né? Ela vai alocar os seus recursos prioritariamente aonde? Então, no caso de uma transformação digital, como a gente está vivendo, não só na saúde, em todas as nossas esferas da vida, da educação, da segurança, etc., a gente tem que pensar o direcionamento desse investimento. Porque se a gente for direcionar um montante de investimento de alta tecnologia para robustecer ambulatórios, hospitais, etc., mas a gente secundarizar ou descartar a urgente necessidade de uma tecnologia muito velha, muito antiga, que é o saneamento básico, que 44 milhões de famílias brasileiras vivem sem saneamento básico. Então, a capacidade... Então, eu volto para a resposta, é que
É preciso ter vontade política de enfrentar interesses que não estão dispostos a, por exemplo, colocar saneamento básico para as pessoas, 44 milhões de famílias, né? Se temos essa vontade política, sinceramente eu não sei, né? Mas passa por aí, né? Infelizmente, um país como o nosso passa por alocar recursos, né? Investir em coisas que são do século não só passado, sabe? São de séculos anteriores, né? Essa é o brutal desafio de pensar a transformação digital num país como o nosso. Né? Nossa, muito bom ponto. Como equilibrar, né? Uhum. Porque não pode se descartar um investimento de alta densidade em grandes hospitais. Mas se você suga todo o investimento para isso e simplesmente abandona e esquece dessas falhas estruturais históricas, a maioria do povo vai continuar vivendo doente. Essa é a verdade. Muito bom ponto, Modolo. Vai, Torelli, você é o último dessa vez, hein? Primeiro a gente tem que saudar a recente criação da Secretaria de Atenção Digital no Ministério da Saúde. Com certeza. Nós temos que saudar, nós já temos hospitais que estão integrando seus prontuários, né, coisa que não acontecia. Já existem projetos em andamentos de determinadas regiões integrar todas as suas informações. Né? Então tem muita coisa bacana acontecendo. E, de novo, no Brasil a gente discute muito a falta de dinheiro, mas no meu ponto de vista nós temos que discutir a falta de dinheiro e o uso adequado do dinheiro. Exato. Né? Porque senão as necessidades são infinitas, mas os recursos são finitos e devem ser usados de forma adequada. Todo mundo que está aqui, quem está nos assistindo, viveu a pandemia da Covid e nós todos falamos, né? Terão muitos aprendizados, né? Porque antes da pandemia da Covid os hospitais estavam com a emergência superlotada, com deficiência de financiamento, falta de integração com a atenção primária. Veio a Covid e foi feito um super investimento. O que nós aprendemos? Hoje os hospitais estão com pronto-socorro superlotado, com subfinanciamento, sem integração. Então a gente tem uma questão aqui de não querer aprender. Né? Lembrem que na pandemia da Covid as pessoas ficaram em casa escutando todos os dias aulas de epidemiologistas, de infectologistas, e as pessoas entenderam que quem tem comorbidade pode morrer mais facilmente de um vírus de síndrome gripal. As pessoas saíram depois de 2 anos e foram buscar, eu tenho certeza que o autocuidado e a consciência de saúde mudou na população. Sim. É só ver agora, está tudo lotado, né? Porque, e ninguém sabe explicar por quê. Né? Então eu acho que tem muita coisa boa para acontecer, tem muita coisa boa acontecendo, né? E por mais que os recursos sejam finitos, eu entendo que nós não temos outra alternativa, né? Então, acho que a agenda para os próximos anos será uma agenda de muitos cases pilotos acontecendo e cada vez acontecendo mais e servindo de modelo para que a gente possa integrar os dados, tanto na área pública como na área privada. O problema não é tecnologia, se você quiser fazer um Pix de um banco para o outro, agora se você faz, mas se quiser pegar um exame de um hospital privado que usa o mesmo sistema para um outro hospital privado, você não faz. E se quiser fazer isso com a área pública, então você não faz mesmo. Né? E uma última questão, quando a gente fala da qualidade da informação. Né? Eu fiz uma reunião com os técnicos de enfermagem, enfermeiros da beira de leito. Pedi para eles darem uma aula do Hospital Real para as lideranças lá no HCOR. E eles disseram o seguinte, antigamente o hospital era tudo no papel e era ruim. E vocês prometeram que iam informatizar o hospital e que a nossa vida ia mudar. Hoje eu fico mais tempo no computador do que olhando para o paciente. Não era para ser diferente isso. Né? Então a gente tem que cuidar para não informatizar a planilha antiga e botar no sistema. E, no meu ponto de vista, nós estamos vivendo acontecerá uma grande disrupção no sistema, na área da saúde, em todas as áreas, com a possibilidade de você não precisar mais digitar e sim comunicação por voz, porque você vai poder estar conversando com o seu paciente e o sistema fazendo a leitura, associando inteligência artificial, ganhando qualidade e ganhando produtividade. Nunca substituindo o humano e nunca substituindo o toque da pessoa, a empatia, mas eu acho que tem muita coisa bacana
Na feira hospitalar a gente viu o lançamento da interatividade do sistema por voz, né? Porque hoje ninguém imagina que você vai sentar, você cuida do doente, depois você vai numa sala de prescrição, né? E lá na sala de prescrição você vai fazer, quando na verdade você tem que levar a tecnologia para o paciente, durante o atendimento do paciente. Mas aí você vai no consultório do médico, o médico está lá digitando, te pergunta e está digitando. E tu fica com uma sensação meio estranha. Imagina se ele conversa com você e o sistema vai interpretando tudo isso. Sim. Então acho que a gente está vivendo, a nossa geração vai viver uma revolução tecnológica que vai impactar no paciente. Não tenho dúvida nenhuma que isso vai acontecer. Talvez não aconteça para todos, né? A desigualdade no Brasil ela é absurda, né? Mas ela pelo menos não tem alguma referência, porque hoje tu não tem referência. Hoje qual é o modelo que a gente quer seguir, ninguém sabe. Então acho que nós teremos um bom modelo para o futuro. Muito bom, Torelli. Fiquei animada. Estava um pouco triste, aí levou aqui o nível de otimismo. E isso que você falou da tela é uma coisa preocupante mesmo. Eu vi um estudo que é 31% do tempo da consulta, que é uma consulta curta, né? A gente tá falando de 15, 20 minutos, com o médico olhando para a tela. Pelo amor de Deus, me olha. Você vê como essa questão de transcrever, né, a fala é um negócio, parece que é de outro mundo, mas é a coisa mais simples, né? Simples. Porque hoje no WhatsApp a gente já não fala e o negócio já vai passando ali, você põe para o que você está falando, transcrever. Você vê, às vezes a gente está pensando em ideias mirabolantes com a inteligência artificial e a gente não está fazendo o básico. Vamos pôr um médico para conversar com o paciente e vamos pôr alguém para ir, né? Tá só escrevendo para a gente o que essas pessoas estão falando. Eu não sou da área de tecnologia, mas isso daí com certeza é um negócio que eu vi também na hospitalar, que lá, lógico, muito mais coisa agregada, IA, mas assim... Também eu acho que a gente precisa começar do básico para o negócio ir crescendo, porque senão a gente não sai do lugar, né? É um país muito desigual. E aí, gente, o papo tá muito bom, mas a gente vai ter que fechar essa primeira parte. E eu queria concluir essa primeira parte exatamente trazendo isso que você falou, Torelli, do que se fala nas organizações, nas instituições, sobre a inovação e a tecnologia. Quais são as conversas de bastidor a respeito da implantação e da abertura para adotar? Então, agora eu vou escolher o Fernando para começar. Vamos lá, Fernando. É muito interessante ouvir e identificar alguns grupos bem distintos, né? Então, você tem as pessoas que acreditam, são otimistas e vão em frente, vão fazer acontecer. Aqueles que veem o custo e a implantação, o modelo de operação como uma barreira intransponível. E ainda me preocupa as formas de uso desses recursos, né? Então, você tem as pessoas que veem tecnologia, inteligência artificial como meio, como alguma coisa que agrega aquilo que eu faço. Mas você tem um grupo bem distinto que vê isso como fim. A tecnologia como aquilo que vai direcionar e vai definir o que eu faço. E isso é um risco. E isso é preocupante porque não basta ter o elemento tecnológico se eu não souber utilizá-lo. Nós vemos utilizações ruins disso hoje, tá? Tanto no meio assistencial como no meio educacional. Claro. Então esse é um grande desafio, é entender esses elementos não como substituto, nunca a gente vai substituir as pessoas, mas como subsídio, como um suporte. Sim. Né? A terapêutica é o diagnóstico, mas nunca como um substituto. Talvez isso é o que eu identifique hoje em relação a esses elementos que você disse. Perfeito. Vou jogar agora para o Modolo, que sempre fica ou na última ou no penúltimo, não é só porque ele está no digital. Modolo, você é um pesquisador nessa área, né, do uso de IA na saúde. O que você tem a contribuir aí para a gente a respeito do que as pessoas estão, os usuários, né, do que elas estão pensando a respeito da chegada da inovação, da tecnologia? Olha, a ambientância que eu tenho infelizmente, meu modo de dizer, ainda um solucionismo muito grande, né? Um otimismo tecnológico muito grande. E por que eu acho infelizmente? Porque a tendência é a gente pensar a tecnologia de uma forma muito neutra, né? E cabendo apenas um manejo e um uso distinto, né? Para essa ou aquela direção. Quando, na verdade, as tecnologias, elas já são, né? Elas são, desde o seu desenho inicial até a sua aplicação,
elas já estão dentro de um contexto, né, que muitas das vezes o profissional individualmente, ele tem pouco ou nada a fazer contra, né, ou se dispor contra, né. Tem um livro que eu gosto muito, que é de um amigo, por sinal, A Medicina de Dados, do cardiologista e bioeticista pela Fiocruz, Luiz Viana Sobrinho, que ele fala de uma transformação tecnológica que aconteceu com a inserção dos computadores dentro das clínicas, dos hospitais, a primeira onda de informatização. E naquele momento também vinha com muita propaganda, né, de que aquilo ia facilitar e ia dar mais tempo para o profissional dedicar-se ao paciente, etc. Só que essas tecnologias, elas não vêm no vácuo. Elas vieram com um conjunto de novas formas de gestão da força de trabalho, um conjunto de novas técnicas, etc. O que, no fim das contas, se você olha pelo retrovisor, não propriamente melhorou a vida do profissional, no caso do médico, tampouco deu mais tempo para o médico fazer uma anamnese, um cuidado atencioso e cuidadoso com o paciente, né? Muitas das vezes, como a gente sabe, a gente entra numa clínica, no consultório, o médico olha mais para a tela do computador do que para o paciente. E essa promessa já estava lá atrás. Então, porque há inúmeros imperativos no trabalho do profissional, né? Ele tem que fazer por tantos minutos para atingir tal meta, sabe? É um conjunto de questões que atravessam que não está só na ordem da escolha do médico ou do profissional, né? Sim. Então a gente tem que pensar uma reorganização da sua gestão, né? A gestão, ela se desumanizou, né? Há muitos teóricos, muitos sociólogos, economistas voltados para a saúde que mostram como o próprio processo de gerir os espaços, né, e os equipamentos de saúde precarizou a qualidade do atendimento. Né? Não dá para depositar só no colo do profissional, né? Lógico, toda uma estrutura. Torelli. Eu acho que nós vamos ter agora com a inteligência artificial uma mudança do perfil dos profissionais. Certo. A capa da Harvard Business Review americana desse mês, ela traz uma matéria muito interessante sobre a mudança do papel de você saber responder, que é a busca do conhecimento para você saber responder as questões. Agora você tem que saber perguntar. Ah, perfeito. Né? Então a diferença vai ser na sua capacidade de conhecimento, de saber fazer a pergunta adequada para o problema, porque a resposta você vai ter de uma forma mais fácil. E a outra questão também importante é, considerando que o conhecimento estará mais disponível, que você vai ter que saber fazer a pergunta, que atitude nós temos que ter a partir de agora para transformar o conhecimento em verdade, em realidade, em benefício para o cidadão. Sim. Então, o que vai diferenciar os profissionais a partir de hoje é muito mais a nossa atitude, nosso comprometimento, nosso engajamento, nossos propósitos, nossos valores, a nossa motivação e a nossa capacidade de fazer as perguntas certas para que a gente consiga efetivamente fazer a transformação que tem que ser feita. E o pessoal lá da beira do leito, eles só querem que toda a tecnologia sirva para eles poderem dar um cuidado mais humanizado e atencioso ao paciente. Não é? E, na verdade, é você organizar o processo, né, de uma forma que ele possa poder levar o sistema à beira do leito. E não levar a beira do leito para uma sala de prescrição. Né? É transformar o quarto do paciente ou o consultório num ambiente humanizado, onde não precisa ficar olhando para o computador, mas que facilite o processo. Nós ganhamos muito tempo se os processos fossem facilitados e otimizados. Né? Então, acho que esses são pontos importantes. Muito bom. Vamos fechar com você, Márcia. Na verdade, eu acho que a tecnologia virou problema para muitos e virou solução para outros tantos. Mas, na verdade, que eu acho que agora a grande célere da solução de tudo isso é que o ser humano vai ser valorizado por que realmente ele é, que é a sua essência da questão emocional de lidar com as situações. Sim. Então, quem estiver preparado e for habilidoso para lidar com as emoções, e concordo, fazer as perguntas certas, né? Respeitar as respostas dos pacientes, porque o paciente nunca teve
tanta autonomia como ele tem hoje, né? E o profissional médico precisa, na verdade, corrigindo aqui, toda a gama de assistência, todos os profissionais precisam respeitar a vontade do paciente. Isso parece uma coisa simples, mas ela é extremamente desafiadora, porque a gente vinha do modelo anterior, que o médico, né, era o mestre dos magos ali, e ele falava, e ele era a última palavra, né? Acabou. E acabou. E isso não existe Quer mais. sim? É. Engole o choro. O melhor é esse, é isso, eu vou falar a verdade, ponto. Entendeu? E a gente está num momento diferente. Sim. Né? E aí, assim, a tecnologia, que ela é tão dura, ela está trazendo isso para a mesa. Né? Olha O só. profissional que vai fazer a diferença é aquele que lida bem com as emoções. Maravilhoso, gente. Isso chega super bem no tema que a gente vai tratar na segunda parte aqui da nossa reunião de pauta. Então, agora a gente chega ao fim dessa primeira parte, desse papo que vai nortear aí toda a nossa podsérie. Então, lembrando, Bastidores da Saúde é um podcast, chame como quiser, idealizado pela MV, produzido aqui em parceria de conteúdo com a agência Essence. A gente vai seguir nesses bate-papos aqui ao longo das próximas semanas. E logo, logo, esse segundo trecho, esse segundo episódio, essa segunda parte, na verdade, do primeiro episódio, vai estar disponível para você aqui assistir. Eu agradeço demais a presença de vocês, a participação, todos esses comentários. E vamos agora para o segundo, hein? Vamos, bora? Bora! Obrigada. Até mais.